Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Estou aqui para continuar falando a respeito dos erros, teológicos. Gostaria de falar a respeito da doutrina dos testemunhos de Jeová, né? Já fiz alguns vídeos sobre isso, né? E hoje eu gostaria de propor uma reflexão lógica, né? Alguns dos meus amigos já conhecem essa reflexão que eu vou fazer, né? E outros não conhecem. Então vamos lá. Qual é o problema lógico da doutrina dos testemunhos de Jeová, né? Por que a Trindade é uma necessidade? Assim, porque é o seguinte, a doutrina dos testemunhos de Jeová diz que Jesus foi criado por Deus, né? E que Jesus criou todas as coisas, né? Mas por que isso logicamente não pode ser verdade, né? Porque antes de criar a Jesus Cristo, supostamente, né, criar a Jesus Cristo, o que é que Deus fazia, né? Antes de criar a Jesus Cristo, como é que Deus praticava o amor? Então, Deus tem uma natureza amorosa, certo? Deus é amor. E antes de criar todas as coisas e criar a Jesus Cristo, como é que Deus praticava o amor? Como é que Deus vivia o amor antes de criar todas as coisas? O que é que Deus poderia amar, praticar um amor antes de criar a Jesus Cristo, supostamente, né? Deus só tinha a si mesmo para amar, né? Se Jesus Cristo não é eterno junto com o Pai, né? Então Deus só amava a si mesmo. Então, se Jesus Cristo não é eterno criado com o Pai, Deus seria puro egoísmo, porque ele só teria a si mesmo para amar, né? Mas se Jesus Cristo é eterno juntamente com o Pai, então o Pai praticava o amor desde toda a eternidade com o Filho e com o Espírito Santo. Então, a Trindade é uma necessidade para que Deus seja amor desde toda a eternidade. Deus sempre praticou, o Pai, né? Sempre praticou o amor com o Filho e com o Espírito Santo, né? Por isso que ele é amor verdadeiro. Se ele fosse uma única pessoa desde toda a eternidade, antes de criar a Cristo e antes de criar o mundo, supostamente criar a Cristo e antes de criar o mundo, ele só teria a si mesmo para amar. Isso seria egoísmo desde toda a eternidade. Amar unicamente a si mesmo é egoísmo desde toda a eternidade. Entende? Então, todo Deus que é único, todo Deus que é uma só pessoa é falso. Porque um Deus, um ser de máxima grandeza, ele tem que ser amor. E ele não pode ser amor verdadeiro se desde toda a eternidade ele só amava a si mesmo. Então todo Deus criador que é único, uma única pessoa, é falso, porque não é amor. Então o Deus dos islâmicos é falso, porque ele é único. Porque desde toda a eternidade, antes de criar todas as coisas, ele só amava a si mesmo, né? Por isso ele era egoísta, só praticava o que ele praticava era egoísmo. Então a Trindade ela é uma necessidade lógica, porque sem a Trindade o Pai, antes de criar todas as coisas, só poderia amar e praticar o amor consigo mesmo. E isso é egoísmo, é uma coisa abaixo da natureza de Deus, né? Então, se
Jesus Cristo não existiu desde toda a eternidade, o Pai, desde toda a eternidade, só praticou amor consigo mesmo, né? Por isso que Cristo existe desde toda a eternidade, o Espírito Santo existe desde toda a eternidade, e os três são Deus. Então a Trindade, ela é uma necessidade lógica. Para que Deus seja Deus, ele tem que ser trino. Um Deus que é uma pessoa só poderia praticar o amor desde toda a eternidade consigo mesmo. E isso é egoísmo, né? Então é isso. Para que Deus seja Deus, é necessário que ele seja trino. Para que Deus seja amor desde toda a eternidade, é necessário que ele seja trino. Ele não pode ser uma pessoa só, né? Todo Deus único que existe desde toda a eternidade é falso. O Deus dos islâmicos, etc. O pessoal que acredita no unicismo, né? Você compreendeu? Para que Deus seja Deus, para que Deus seja verdadeiro, ele tem que ser uma trindade. Ele não pode ser uma pessoa só desde toda a eternidade, porque senão com quem é que ele praticava o amor? Só consigo mesmo? Se ele só praticava o amor consigo mesmo, ele praticou o egoísmo desde toda a eternidade. Você compreende? Então é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, amém? Que eu vou responder a todos os comentários educados que forem feitos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.